E agora, quero ouvir o grito do Brasil, porque eu chamo com muita honra, convido para fazer uso da palavra, o excelentíssimo senhor presidente da República e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro. Bom dia a todos. Eu quero começar com aquilo que seria o mais importante. Tudo demais que foi falado aqui, o que será falado, não tem tanta importância como o início desse pronunciamento. Todos os dias, prezada imprensa brasileira, quando me levanto, eu dobro os joelhos, rezo um Pai Nosso e peço a Deus que o nosso povo não experimente as dores do comunismo. O que está em jogo em nossa pátria, o que está em jogo no mundo, é uma nova ordem, é uma nova forma de mandar no povo e não de comandar, como vocês estão vendo até o presente momento comigo na presidência. Mas hoje, a pessoa mais importante nesse momento aqui é a figura do capitão Tarcísio, meu colega de Academia Militar das Agulhas Negras, formado no IME, concursado na Câmara, e que aceitou um convite nosso para ser ministro da infraestrutura. Dizer a vocês também, vocês sabem, sempre estive no meio do povo, mesmo nos momentos difíceis da pandemia, eu estava no meio do povo. Não fugir de ser aquele que realmente deve conduzir essa nação. E o que eu mais ouço quando estou no meio de vocês são duas pequenas frases: não desista e Deus te abençoe. É fácil ser presidente? Não. Mas eu sou voluntário e entendo que algo muito acima de nós me conduziu à presidência. O milagre de resistir a uma facada, quase o milagre de uma eleição, sem partidos, sem tempo de televisão e sem recursos. O outro lado tinha muita coisa, quase tudo, mas do nosso lado nós tínhamos o povo e o nosso bom Deus. Vencemos juntos. Montamos um ministério técnico. Lembro até hoje, quando o Tarcísio apareceu na minha frente. Ele me conhecia porque ele era assessor parlamentar na Câmara. E quando ele apresentou o seu currículo, a sua formação, de imediato eu falei para ele, por mim você será ministro da infraestrutura. E ele topou. Com a sua competência, com um dos orçamentos mais curtos daquele ministério, porque eu sou o primeiro governo que tem teto de gastos, ele começou a trabalhar. Deu provas da sua competência, buscando maneiras de bem aplicar o recurso, para que o nosso Brasil pudesse melhor funcionar. De imediato ele convidou o Exército Brasileiro, com seus batalhões de engenharia, a começar a colaborar com obras em rodovias por todo o Brasil. Foi um sucesso o trabalho dele. Também participou nas questões de privatizações, aeroportos,
portos e nas concessões de rodovias. Hoje em São Paulo, por exemplo, quem é motociclista não paga mais pedágio na Dutra. Assim como todas as demais novas concessões ou renovações, motociclista não pagará mais pedágio. Isso é lucrativo para todos nós. Porque os locais que mais aconteciam acidentes é da região de Praça do Pedágio. Isso começou a deixar de existir, em especial na nossa Dutra, São Paulo, Rio de Janeiro. Também o Tarcísio fez algo que ele não falou aqui. Eu estava preocupado se eu poderia falar alguma coisa dele, porque ele falou quase tudo. Ele ressuscitou o modal ferroviário no Brasil. Mais do que isso, no tocante a rodovias particulares, privadas, com o trabalho da Câmara ao seu lado e do Senado, ele abriu oportunidade para que isso realmente se concretizasse. Temos hoje em dia pedidos para fazermos ferrovias no Brasil, o equivalente a mais de 20 mil quilômetros. É uma revolução. Inclusive, a Malha Paulista está em vista de ser inaugurado a Norte e Sul, 4.100 quilômetros de ferrovia. Ele destravou gargalos, como da BR-163 no Pará. Ele é o terror dos balseiros. Trabalho dele, identificar onde tinha esses gargalos, onde balseiros cobravam, por vezes, mais de R$200 para atravessar um caminhão, foi lá e fez uma ponte. Não fizemos propaganda disso. Fizemos o nosso trabalho. E nessas regiões, todos sabem o quanto ele foi eficiente e quanto ajudou aquela região. O Tarcísio é uma marca do nosso governo. É competência, trabalho e dedicação dele. Mas o nosso governo trabalha de forma unida. Os ministros não devem satisfação a ninguém, a não ser ao seu presidente da República. E conversam entre si, de modo que nós pudemos, com orçamento pequeno, fazer muito pelo nosso Brasil. E ninguém enfrentou aquilo que nós enfrentamos, uma pandemia. Ninguém podia esperar que em março de 2020, para frente, nós viéssemos a sofrer tanto com a pandemia. Digo uma coisa a todos vocês: me tiraram o direito de conduzir o combate à pandemia. Foi tirado pelo Supremo Tribunal Federal. Mas eu não errei nenhuma das sugestões que eu dei para a população. Não conseguia dormir com o fechamento do comércio por todo o Brasil, em especial aqui no estado de São Paulo. A gente via alguns prefeitos e o governador fechando comércios, soldando portas de estabelecimentos, caçando surfista na praia, prendendo mulheres em praça pública. E eles abandonaram a população, obrigaram o povo a ficar em casa, e o povo, uma parte considerável, vivia da informalidade. Criamos com outros ministérios o auxílio emergencial. Alguns falam que a gente não tem um olhar para os mais humildes. Gastamos em 2020 o equivalente a 15 anos de Bolsa Família. Criamos programa para que o pessoal seletista não perdesse o seu emprego, como os programas Pronamp e Bem. Também abastecemos governadores e prefeitos com recursos. Tanto é verdade que não se tem notícia de 2020 para cá que qualquer prefeito ou governador atrasou a folha de pagamento ou não honrou o 13º dos seus servidores. O Tarcísio também, quando eu o convidei, sugeri para ele vir candidato a governo de São Paulo, num primeiro momento ele se assustou. Eu falei para ele: Tarcísio, isso é uma missão.
Você está muito bem no ministério. Poderia estar muito bem também na iniciativa privada. Mas atendeu o nosso apelo. Nós precisamos de aliados do Brasil, que leve avante essa nova política que nós começamos a implementar em Brasília. Política de resultado, de zelo com a coisa pública. Não existe qualquer acusação de corrupção orgânica em nosso governo. Isso não é virtude, isso é obrigação de um governante. E uma coisa muito importante, fique bem claro a vocês: eu não tive 58 milhões de votos em 2018. Eu tive 58 milhões de pessoas que acreditaram em mim. Vocês não são mercadoria. Vocês são brasileiros. Vocês são pessoas que querem o melhor para o seu país. E o eleitor não pode ser visto a cada ciclo como uma mercadoria à disposição de um candidato ou de outro. Digo aos meus ministros, já disse quando estive reunido com autoridades de outros poderes, nós somos privilegiados, porque de nós depende o futuro do nosso Brasil. Ninguém tem o que nós temos. Compare o Brasil com outros países. E por que não somos ainda primeiro mundo? São as escolhas que nós fizemos de forma equivocada no passado. Se nós botarmos um bêbado para pilotar uma Ferrari, ele vai capotar na primeira curva. Se nós colocarmos um marxista na presidência, a primeira medida dele vai ser roubar a liberdade de cada um de vocês. Nós sabemos o que está em jogo. Nós sabemos o que o outro lado quer. Principalmente o outro lado, que já provou e comprovou que não poderia viver eles sem a corrupção. Sempre cito um exemplo que vale para todos nós. O pessoal reclamava até há pouco tempo do preço do combustível, com razão. Era uma crise, ainda é, no mundo todo. Mas a nossa Petrobras, entre 2003 e 2015, se endividou na casa dos 900 bilhões de reais. Dinheiro suficiente para fazer 60 vezes a transposição do Rio São Francisco. E esse endividamento, além de corrupção, foram 3 refinarias que foram começadas e não concluídas. 90 bilhões jogados no lixo, sem que um só barril de petróleo fosse destilado. Também a entrega de 2 refinarias nossas para o governo da Bolívia, lá no início do governo daquele cara, que agora quer voltar à cena do crime com outro criminoso, conhecido por suas falcatruas aqui no estado de São Paulo. Vocês veem, os bandidos se unem para voltar a assaltar o nosso país. Hoje eu tenho certeza que a maioria da população já tem consciência de quem foram essas pessoas e os malefícios que elas proporcionaram a todos nós. Repito, peço a Deus que não permita que essas quadrilhas não voltem ao poder para roubar o nosso dinheiro e a nossa liberdade. Indo para o encerramento, eu quero agradecer aqui e cumprimentar o Marcos Pereira, meu velho colega de parlamento brasileiro, presidente do Republicanos, que fez essa coligação conosco, dando forças ao Tarcísio, uma pessoa que já comprovou a sua capacidade de gerir para vir comandar o meu estado de São Paulo.
Desculpe aqui os corintianos, mas o Palmeiras vai ser bicampeão mundial no corrente ano. O momento é de festa, é de alegria, mas é de muita responsabilidade. São Paulo também, além do Tarcísio, tem um candidato ao Senado como nunca se viu por aqui. O Marcos Pontes, pela sua origem, pela sua formação, pelo trabalho que sempre fez à frente do Ministério da Ciência e Tecnologia. É um nome para invejar muita gente em nosso país. Apesar de ele ser meio gordinho, é um candidato bastante leve, que tenho certeza vai ter o apoio da grande maioria da população do nosso estado. A minha esposa, dona de verdade, Michele, falou das lacunas proporcionadas pela função que ocupo no momento. Advertiu a esposa do Tarcísio que essas lacunas também irão para dentro de sua casa. Mas dizer a vocês, nós homens, mais do que vivemos felizes ao lado de nossas esposas, elas são as âncoras, elas são aquelas pessoas que nos dão força no momento difícil. E dizer uma coisa, conheci a Michele tem uns 14 anos, e quando a conheci, eu era muito feliz como deputado federal. E o que eu fiz então para ser mais feliz ainda? Me casei com a dona Michele. Ela faz um trabalho como nunca visto, junto às pessoas com deficiência. Foi inspiração dela a extensão da isenção do IPI que tínhamos para taxistas e pessoas com deficiência, a extensão para as pessoas surdas do nosso Brasil. Também foi inspiração nela que a TV oficial do governo criou a TV Libras, que funciona por umas horas diariamente, buscando atender e levar informação de verdade a essas pessoas excluídas há pouco tempo por governos anteriores. A todos vocês, muito obrigado pela presença, pela confiança, pela esperança, pela força que nos dão nesses momentos e em outros também. Dizer a vocês que nós somos uma só pátria, um só povo, uma só gente, uma só raça, e da nossa união a nossa força. Digo a vocês também que existe por vezes momentos de certo afastamento entre nós. Não se esqueça de uma coisa: quando os bons se dividem, os maus vencem. Temos uma luta no momento do bem contra o mal. Nós sabemos que o outro lado quer destruir a família brasileira. O outro lado quer liberar as drogas no Brasil. O outro lado quer legalizar o aborto em nosso Brasil. O outro lado quer desarmar a população brasileira. Digo a vocês que uma arma de fogo, mais que a defesa da sua família, é a defesa da nossa nação. Povo armado jamais será escravizado. O outro lado relativiza a propriedade privada. A propriedade privada é uma âncora também em nosso governo. Quer seja rural ou urbana, a propriedade privada é uma garantia para todos nós. Nós não nos alinhamos com ditaduras pelo mundo. Não me aproximo da Venezuela. Não me aproximo de Cuba.
Queremos distância dessas ditaduras. Dizer a vocês que o Brasil é um país que o mundo todo olha para nós. O mundo todo quer negociar conosco. Os números da economia estão aí, cujo comandante é o nosso ministro Paulo Guedes, por vezes criticado, por vezes incompreendido, mas os números da nossa economia, no tocante ao desemprego, PIB, inflação, entre outros, estão aí à vista de todos. Se nós não tivéssemos tido a pandemia, uma seca enorme o ano passado, e bem como uma guerra lá fora, hoje estaríamos mais que voando, estaríamos no bom espaço ao lado do nosso querido Marcos Pontes. O Brasil é um país fantástico, tem um povo maravilhoso, tem tudo para dar certo. Passa, obviamente, pela escolha de vocês. Nós somos escravos das nossas decisões. Tenho certeza que no próximo dia 2 de outubro, todos decidirão pelo bem e pela garantia que a nossa bandeira sempre será verde e amarela. Nos aproximamos do nosso 7 de setembro, onde iremos comemorar 200 anos de independência, mas vamos comemorar também como marco para mais 200 anos de liberdade. No dia 7, estarei pela manhã lá em Brasília, com o povo na rua, com a tropa desfilando. À tarde, eu queria, como estive aqui o ano passado, eu sei que aqui somos paulistas, mas todos nós somos brasileiros. Os 26 estados e o Distrito Federal. Nós queremos, pela primeira vez, inovar no Rio de Janeiro. Sei que vocês queriam aqui, mas nós queremos inovar no Rio de Janeiro. Às 16 horas do dia 7 de setembro, pela primeira vez, as nossas Forças Armadas e as nossas irmãs Forças Auxiliares estarão desfilando na praia de Copacabana, ao lado do nosso povo. O nosso Rio de Janeiro, cartão postal do Brasil, um estado aliado de todos nós, aliado com a economia de São Paulo. Vamos mostrar que o nosso povo, mais do que querer, tem o direito e exige paz, democracia, transparência e liberdade. Muito obrigado a todos vocês. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.